Terminaram os playoffs das oitavas da Champions e agora nós já sabemos quais são os 16 times restantes na luta pelo título. É sobre isso que nós vamos comentar hoje aqui nesse vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, eu vou pedir por favor para você se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações e deixar também seu comentário sobre os jogos dos playoffs. Você gostou desse novo formato da Champions, a fase de liga? Lá já conhecemos 8 times classificados para as oitavas de final e agora nos playoffs mais 8. Nesta sexta-feira tem um sorteio e a gente vai reagir e discutir sobre ele no canal de lives. Então, nessa sexta-feira, já se inscreve lá no canal de lives, link na descrição. Então vamos lá falar dos confrontos aqui desses playoffs. Eu vou começar por PSG e Brest. Eu vou comentar primeiro rapidamente sobre o jogo da ida, onde o PSG venceu por 3-0. No agregado, amigo, no agregado ficou 9-0 10-0 pro PSG, perdão. Foi 7-0 o jogo da volta, não 6. Então 3 na ida, mais 7 na volta. 10-0 no agregado para o Paris Saint-Germain, que vai chegar com moral nas oitavas de final, onde ele vai ter um caminho difícil. Ou ele vai pegar o Liverpool, a melhor campanha da primeira fase, ou o Barcelona, a segunda melhor campanha. O Liverpool, que atualmente é considerado o melhor time do mundo, lidera a Premier League também, além de ter liderado a fase de Liga da Champions. E o Barcelona, que foi vice-líder da fase de Liga, lidera a La Liga, o campeonato espanhol. Tá uma disputa bem acirrada lá com o Real Madrid e com o Atlético de Madrid. De qualquer forma, a vida do PSG não será fácil nas oitavas de final, mas também não será fácil nem para Liverpool, nem para Barcelona, seja lá quem for enfrentar o PSG. No jogo da ida, destaque para a atuação do Dembélé, que vive sua melhor temporada na carreira, a temporada mais artilheira, é o artilheiro do campeonato francês e fez 2 gols no jogo da ida contra o Brest. No jogo da volta, ele não marcou, mas deu assistência e foi muito importante. É até engraçado, né, você pensar que o artilheiro do time no jogo de 7 gols ele não marcou nenhum, mas ainda assim ele foi muito importante nessa grande vitória. O Vitinha marcou na ida, marcou também na volta. O Kvaratskhelia marcando o primeiro gol dele pelo PSG em Champions League. Na primeira partida dele como titular na Champions, tinha sido titular já pelo campeonato francês. E aí esse 7-0 com Barcola abrindo o placar, o Kvaratskhelia fazendo o segundo gol. Não se assustem ele com quartas-feiras, né? A tradução do nome dele é quartas-feiras. Eu não sabia disso também, mas eu coloquei a tradução automática aqui no PC, no Google Chrome, né? E aí o site da UEFA sempre vem traduzido. O Vitinha fez o terceiro gol. O Doué marca o quarto gol do Paris Saint-Germain. Nuno Mendes marcou o quinto. Gonçalo Ramos o sexto, os 2 portugueses. E o Maillot faz o sétimo e último gol do PSG. O Maillot e o Doué são jogadores assim mais jovens, né? Que vem das categorias de base do PSG. O time que está muito mais equilibrado que nos últimos anos. Se você pegar o PSG hoje, ele não tem nenhuma grande estrela, mas ele tem um elenco e um time titular equilibrado. Uma defesa que funciona, um meio campo muito qualificado e um ataque que pode não ser estrelado como era com Messi, Neymar e Mbappé, mas ainda assim é um ataque funcional e muito eficiente, com jogadores vivendo talvez sua melhor fase, né? O Barcola a gente conheceu outro dia, né, que o PSG contratou ele vindo do Lille, se eu não me engano. E o Dembélé a gente já conhecia e tal, mas ele não teve aquele desempenho que foi esperado no Barcelona e nem a primeira temporada do PSG. 2 vezes que ele foi contratado para substituir o Neymar e ele não saiu bem de cara, né? Ele até sai bem do Barcelona quando ele sai. Ele era um dos melhores jogadores do time, ali jogando com Xavi, e é contratado pelo PSG. Ele saiu até sem renovar o contrato, né? Veio de graça pro PSG. E na primeira temporada dele ali junto com o Mbappé, ele não teve grande destaque. Agora tá voando o Dembélé. Eu acho até que pode ser considerado na briga pela bola de ouro, sim, caso o PSG avance longe na Champions League, né? Conquiste o título, porque se não ganhar o título, é difícil o jogador do PSG realmente brigar pela bola de ouro, né? Ainda mais em ano que não é de Copa, nem de Eurocopa. Mas o PSG tá no Super Mundial também, né? O PSG tá no Super Mundial, apesar de nunca ter sido campeão da Champions. Nesse novo formato de Mundial que vai ter no meio do ano, o PSG vai participar. Enfim, eu acho que o PSG tem grande chance de ser campeão da Champions, sim. Vai ter já um grande teste de fogo nas oitavas de final, ou Liverpool ou Barcelona. Vai ser difícil, mas vai ser difícil para os dois lados. E o 7-0 ficou até barato, tem no total de 20 tentativas do PSG, 67% de posse de bola. Poderia ter sido muito mais de 7-0, hein? O Brest era debutante nessa Champions League, na primeira temporada deles. Eles conseguiram se classificar para o playoff de oitavas. Fizeram até certo momento uma campanha na primeira fase melhor que a do PSG. Então o problema foi ter sido eliminado dessa forma, né? 7-0 acabou sendo vergonhoso para um time do próprio país, mas o maior time do país. Seguido então com Manchester City e Real Madrid. O Real Madrid venceu por 3-2 o jogo da ida na Inglaterra, no Etihad Stadium.
onde o Manchester City começou melhor, abrindo o placar ali com 19 minutos, gol do Erling Haaland. O Real Madrid estava muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo a coisa vira um pouquinho, mas o Real Madrid ainda sai com a vitória. Mas não houve dominância do Manchester City como houve nos anos anteriores, principalmente em 2023. O Real Madrid, então, nesses 4 anos seguidos de confronto com o Manchester City na Champions, o Real Madrid levou a melhor 3 vezes. O City levou a melhor apenas uma vez e foi histórico, né? A temporada que eles ganharam o título, depois de eliminar o Real Madrid na semifinal, derrotaram a Inter na final. Eles tiveram aquele 4-0 histórico no Etihad, que quase que o Real Madrid consegue devolver. E poderia e deveria ter devolvido. O Real Madrid tirou o pé, se quisesse, faria até mais de 4-0 no Bernabéu. Porque a atuação do City foi simplesmente ridícula. Assim, perto do que a gente está acostumado a ver do time do Guardiola. Na ida, então, o Real Madrid venceu por 3-2 de virada. O City sai na frente com o gol do Haaland. Uma belíssima jogada ali do Haaland, saindo para jogar fora da área, faz a tabela ali com o Gvardiol, com o Grealish que faz um lançamento sensacional. O Gvardiol mata no peito para o Haaland finalizar, abrindo o placar para o Manchester City. O Real Madrid chega ao empate com o Mbappé no segundo tempo, com um gol esquisito, né, que ele erra a finalização no voleio, ele acaba canelando a bola, ele não chuta a bola com o pé. Se ele chutasse, provavelmente sairia mais forte do que ele queria e ia para fora. Como ele errou, a bola acabou entrando no gol. O Manchester City volta à frente no placar com um gol de pênalti do Haaland, pênalti sofrido pelo Phil Foden, muito bem marcado ali, cometido pelo Ceballos, que jogou muito bem na ida e jogou muito bem na volta também. Pelo visto, esse vai ser o esquema do Real Madrid até o final da temporada, já que o Carvajal só volta ao fim da temporada. O Lucas Vázquez teve um tempo machucado, vai voltar em breve, mas se for lembrar das atuações dele, né, principalmente contra o Barcelona na lateral direito, foi terrível. E o Valverde foi muito bem nos 2 jogos jogando como lateral direito, né? E o Ceballos no meio campo fez bem a sua função, jogando ali junto com o Bellingham, o Tchouaméni voltando a jogar como volante nesse jogo da volta. O jogo da ida ele foi na zaga junto com o Asensio. O Real Madrid não tinha zagueiros o suficiente, né? O Rudiger também estava machucado, voltou agora. O Alaba voltou recentemente, já se machucou de novo. O Militão está machucado. O Real Madrid estava sem zagueiro, enquanto o City estava cheio de zagueiro no jogo da ida. No jogo da ida o City tinha 4 zagueiros na defesa e 1 no meio campo. Eram 2 na lateral, o Akanji de um lado e o Gvardiol do outro. E no meio campo tinha o John Stones, que fez essa função muito bem em 2023 ao lado do Rodri. Mas o Rodri está machucado desde o início da temporada e não vai voltar. Inclusive, no jogo da ida, né, teve a provocação da torcida do Manchester City, com cartaz lá, uma faixa com a foto do Rodri beijando a bola de ouro. E o nome da música do Oasis, né, Stop Crying Your Heart, que eu acho que eu inclusive pronunciei errado aqui, mas perdão. É uma música muito boa do filme, ficou marcado no filme Efeito Borboleta, né? E traduzindo quer dizer algo como pare de chorar tanto, né? Dizendo pro Vinícius Júnior, pra torcida do Real Madrid, parar de chorar pelo Rodri ter ganhado a bola de ouro, ter vencido a bola de ouro. Enfim, o Rodri ficou lá, tirando foto, dando risadinha, na arquibancada no primeiro jogo. Viu o Real Madrid conseguir essa grande virada, onde o Vinícius Júnior foi importante, dando assistência no gol final pro Bellingham. Eu até acho que o Vinícius Júnior queria fazer o gol, mas no final eu acho que a bola ia sair pra fora. O Bellingham foi lá muito bem e completou pro gol. No jogo da volta o Vinícius não marcou nem na ida nem na volta, mas não quer dizer que ele tenha jogado mal. E o Mbappé foi o cara do jogo da volta, né? Destruiu fazendo 3-0. Fazendo hat-trick, fazendo 3-0 pro Real Madrid. O City até desconta no final, mas o jogo foi do Mbappé. Foi a noite do Mbappé. Viveu uma noite digna de Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu. O primeiro gol dele aos 4 minutos de cobertura. Lindo lançamento do Asensio. Não é o primeiro que ele faz nessa temporada, né? O garoto tá aproveitando a chance dele, mostrando que é um zagueiro muito qualificado, defendendo e atacando. Pra quem disse que o Real Madrid não revela ninguém, mas o Real Madrid sempre tem alguém da sua base no seu elenco. O Carvajal tá lá há anos na lateral direita e o Asensio pode ser esse novo nome pro futuro. E que assistência sensacional dele, até me lembrou um pouco a do Ederson para o Marmouche no final de semana contra o Newcastle, porque no final de semana o City teve uma atuação fantástica contra o Newcastle na Premier League, fez 4-0, o Newcastle que é um time que participou da Champions na temporada passada, enquanto o Real Madrid empatou com o Espanhol na La Liga, uma atuação ali que ele quase perdeu o jogo até. E o Mbappé também marcou no final de semana, tá vivendo uma grande fase, começa a se colocar novamente na briga pela bola de ouro. Tem sido o principal jogador do Real Madrid desde dezembro, eu diria. O Bellingham vem protagonizando também, o Vinícius Júnior também tem esses jogos de protagonismo. O Rodrigo, que é pouquíssimo falado, mas o Rodrigo jogou muito bem o mês de janeiro. Eu acho que o mês de janeiro ele foi o melhor, mas em números ele acaba tendo menos gols do que o Mbappé, menos gols que o Vini. Então isso pesa pro Rodrigo. Se a gente for falar de briga por bola de ouro, até em questão de mídia mesmo, né? Muito tempo eles colocaram o trio sendo Vinícius Júnior, Mbappé e Bellingham, excluindo o Rodrigo, que não dá pra excluir. É um quarteto
E o time todo do Real Madrid é uma máquina. Você não pode deixar de falar do Valverde, sensacional, jogando no meio campo e na lateral também saindo muito bem. E ele chuta de onde for, né? Jogando na lateral, ele vai chutar atrás do meio de campo. Tchouaméni jogando novamente como volante, jogando muito bem. Camavinga. O Ceballos jogou muito bem. Nesse jogo não tem o que falar do Real Madrid, né? E o Courtois, que não foi tão exigido dessa vez, mas ainda fez uma defesa. Acabou tendo o azar ali no final, na cobrança de falta do Marmouche. A bola bate no travessão, bate nas costas do Courtois e sobe pro Nico Gonzalez empatar o jogo. Fazer o gol de honra do City, né? Deixando esse resultado menos feio. 3-1. 3-0 eu já não acho goleada, mas é um placar clássico e fica marcada, óbvio, a grande atuação do Mbappé. E poderia ter sido mais de 3-0, como eu falei. O Real Madrid poderia ter feito mais gols, poderia não ter tomado aquele gol no final. O Nico Gonzalez, que protagonizou um lance ali que ele quase arranca a roupa do Vinícius Júnior fora. Isso aconteceu também no jogo lá da Itália, né? Do Milan contra o Feyenoord, com o Theo Hernandes, que acabou até sendo expulso no final por simulação. E custou também a classificação do Milan. Mas é isso aí, 3-1 pro Real Madrid. Como sempre, o Real Madrid na Champions League é favorito. Não esperávamos que ele fosse ter que passar pelos playoffs, mas passou e mais uma vez eliminando o Manchester City. 4 confrontos seguidos entre eles nessa Champions, 2 vezes na semifinal, uma nas quartas de final, agora nos playoffs e oitavas. E o Real Madrid levou a melhor em 3 das 4 vezes, ou seja, o Real Madrid é o pai do City, né? Isso é lógico. E o Ancelotti é o pai do Guardiola. Juventus e PSV, na ida na Itália, a Juventus venceu por 2-1 o PSV, uma boa atuação inclusive do brasileiro Douglas Luiz, que foi contratado com uma grande expectativa no começo da temporada, não se firmou como titular nesse time. Thiago Motta vem escolhendo outros jogadores na frente dele. Ele foi titular nesse jogo, a Juventus venceu por 2-1, gols de Weston McKennie e o Embulá. O Perisic fez o gol do PSV na ida, empatando o jogo, né? O gol da vitória da Juventus sai no final da partida. No jogo da volta, o Perisic novamente é decisivo. O jogo termina 3-1 para o PSV na Holanda. E o Perisic marca o primeiro gol da equipe holandesa. O Perisic, que é um ótimo jogador dessa geração croata. Para mim, ele foi o melhor jogador da Croácia na Copa de 2018. Não foi o Luka Modric, que ganhou o prêmio de melhor da Copa e ainda depois veio a ganhar a bola de ouro, né? E também o FIFA The Best. Mas o Perisic, para mim, foi o principal jogador da Croácia naquela Copa. E ele segue jogando muito bem, apesar de estar aí com 36 anos de idade. Eu acho que ele poderia inclusive estar em um time maior do que o PSV, que é um grande time na Holanda, é campeão de Champions League, mas estou falando em uma das 5 grandes ligas, como ele esteve recentemente no Tottenham, no Bayern de Munique. Mas ele teve uma lesão muito grave quando estava no Tottenham, até chegou a voltar para a Croácia, que é uma liga bem periférica, né, comparada aí à holandesa mesmo. E aí ele voltou para lá, se recuperou da lesão, o Tottenham não quis ficar com ele, está jogando muito bem no PSV. Ele faz o primeiro gol então do PSV nesse jogo. A Juventus consegue empatar. Gol marcado pelo Timothy Weah, filho do George Weah, que foi eleito o melhor jogador do mundo lá nos anos 90. O Saibari faz o gol do PSV, empatando, colocando o PSV na frente de novo. E esse gol levou o jogo para prorrogação, né? Eu sou contra a prorrogação em jogo de ida e volta. Eu acho que não foi uma grande prorrogação, como já vimos outras, né? Por exemplo, Real Madrid e City já fizeram, Real Madrid e Chelsea em temporadas mais recentes. Mas o PSV conseguiu a classificação na prorrogação. O Flamengo, não é Flamengo, é Flamingo mesmo, também não é o animal Flamengo, o nome do cara é Flamengo. Ele fez o gol da classificação do PSV na prorrogação. O PSV então avança para as oitavas de final e elimina a Juventus, que era a favorita, né? Um time mais badalado, que investiu mais dinheiro, né? O futebol italiano está um patamar acima do holandês, mas o holandês foi carrasco dos italianos nessa fase de playoffs. O PSV eliminou a Juventus e o Feyenoord eliminou o Milan. Então passa aí o PSV de Peter Bosz pela Juventus de Thiago Motta. O Borussia Dortmund conseguiu a sua classificação ainda no jogo da ida contra o Sporting no José Alvalade, 3-0 lá, com direito ao Guirassy fazendo o gol e assumindo a artilharia da Champions, ultrapassando o Lewandowski. Fato é que o Guirassy vai ter 2 jogos a mais no final da Champions do que o Lewandowski, né? Caso os dois avancem pelas oitavas de final ainda, o Guirassy vai ter jogado esse playoff e o Lewandowski não. Eu acho que o Borussia Dortmund não vai muito longe, né? Pelo futebol apresentado na Bundesliga e até mesmo na Champions. Foram muito bem contra o Sporting no jogo da ida, mas no jogo da volta terminou 0-0. O Sporting sofreu muito e vem sofrendo muito depois da saída do Rubem Amorim. Não está sofrendo mais que o próprio Rubem Amorim no Manchester United, né? Mas terminou aí 0-0. O Dortmund, que depois da saída do Terzic no final da temporada passada trouxe o Nuri Sahin, não foi bem.
já foi demitido, tá aí com o técnico interino e cogitaram até o Ten Hag para assumir o cargo de treinador do Dortmund. Eu acho que não é uma boa ideia, né? O Clube Brugge eliminou a Atalanta. O Clube Brugge da Bélgica surpreende, eliminando o atual campeão da Europa League. A Atalanta, que é um time que eu sempre elogio aqui, gosto de ver a Atalanta jogando. Time muito bem treinado pelo Gasperini desde 2016. E ano após ano vem fazendo grandes campanhas no campeonato italiano. E chegaram até as quartas de final daquela Super Champions, caíram pro PSG. E ganharam a Europa League na temporada passada, derrotando o poderoso Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. Time que até então não havia perdido nenhum jogo na temporada. Foram perder só para a Atalanta na final da Europa League. E o Clube Brugge venceu o primeiro jogo de forma um pouco injusta, porque o pênalti dado pro Clube Brugge no final da partida, pra mim, é inexistente. E o Gasperini ficou tão puto que ele sai na hora da cobrança. O Nilson cobra o pênalti e o Gasperini já sai antes do jogo acabar. Termina 2-1 na Itália. Termina 2-1 na Bélgica pro Clube Brugge. Agora, na Itália, a Atalanta teve uma atuação ruim. Não soube jogar contra um time que se defende mais do que ataca. A Atalanta é aquele tipo de time que não é um time grande, né? Óbvio, a Atalanta não é um time grande, tá aí se tornando, conquistou um título europeu agora, mas ainda não tá, né? Tá longe de ser até mesmo uma Roma. Ainda tá um patamar abaixo da Roma em termos de história. Atualmente é um time melhor que a Roma, lógico, né? Tá brigando pelo título italiano. A Roma faz uma temporada bem fraca. Mas trazendo aqui, a Atalanta jogou muito bem contra o Real Madrid. Jogou muito bem contra o Barcelona. Mas quando pega um time assim, como o Clube Brugge, tem mais dificuldade. E aconteceu, perderam de 3-1. O Taube fez um grande jogo na ida, também jogou muito bem nessa volta, marcando 2 vezes. O Jutglar marca o terceiro. O Lukman até diminui para a Atalanta, depois ele tem a chance de empatar o jogo e perde o pênalti. E o Rafael Toloi perde a cabeça no final do jogo. O Rafael Toloi, jogador brasileiro, naturalizado italiano, foi campeão da Eurocopa inclusive em 2021 com a Itália. Ele é expulso no final da partida porque ele toma uma falta ali, tava puto que a Atalanta tava perdendo. Ele tenta jogar a bola no jogador do Clube Brugge, ele erra a bolada, depois ele vai tentar no soco com o cara, mas é impedido e é expulso, toma um cartão vermelho. Os erros ocasionais de Rafael Toloi. Pesquise aí esse vídeo, você vai dar muita risada. São Paulino sabe o que eu tô falando, né? O Toloi que quase que veio pro Vasco, né, no ano passado. Eu queria que ele tivesse vindo, né? Na época a gente tava com o Maicon e o Léo Pelé. Ainda hoje eu queria o Toloi aqui. O Feyenoord eliminou o Milan na jogo... Puta merda. O Feyenoord foi mais um holandês eliminar um italiano. Eliminou o Milan, o segundo maior campeão da história da Champions com 7 títulos. 7 a menos que o maior Real Madrid. Igor Paixão abriu o placar para o Feyenoord com 3 minutos de jogo. Vamos dizer ali que o Manhã aceitou o chute do Igor Paixão, que não foi tão forte, um chute rasteiro. A bola tava molhada, tava chovendo pra caramba, mas ainda assim foi uma falha do goleiro Mike Manhã, que é o baita goleiro, mas goleiros bons também falham. E aí ele acabou aceitando esse chute do Igor Paixão. No jogo da volta, terminou empatado em 1-1, 2-1 no agregado para o Feyenoord, time que era treinado por Arne Slot, atual técnico do Liverpool. E o time segue muito bem, mesmo sem ele. O time empata em 1-1, tá lá lutando pelo título holandês. O jogo termina empatado 1-1 com o Jimenez abrindo o placar para o Milan com 1 minuto de jogo. Jimenez que até janeiro era jogador do Feyenoord. Foi contratado pelo Milan, faz o gol que empatava o confronto, mas no segundo tempo o Carranza faz o gol da classificação do Feyenoord. Vamos destacar aqui que a expulsão do Theo Hernandes custou muito caro para o Milan. Ele foi expulso com 6 minutos do segundo tempo. Ele toma um cartão amarelo idiota no primeiro tempo, quando ele agarra a camisa de um jogador do Feyenoord. Acho que ele não chegou a agarrar a bermuda, como agarrou o Nico Gonzalez lá no Vinícius Júnior. Mas o Theo Hernandes toma um cartão amarelo por isso. E depois ele cava um pênalti ridículo no segundo tempo e é expulso. É expulso justamente. E o Milan sofre sem seu lateral esquerdo, que pra mim é um cara muito bom, muito qualificado, um dos melhores laterais da atualidade. Mas que foi infantil nesse jogo. Um lateral experiente como o Theo Hernandes, é capitão do Milan diversas vezes. Fazer um negócio desse, né? Jogador que já jogou final de Copa do Mundo. E acabou custando o cara aí essa expulsão dele. O Carranza consegue fazer o gol. Não tô dizendo que o Feyenoord não poderia se classificar jogando 11 contra 11. O Feyenoord até tem um jogador expulso também no final. Mas aí já tava 1-1, 2-1 no agregado. O Feyenoord está classificado e o Milan está eliminado. O Bayern de Munique, que quer jogar a final na sua casa, a final está definida para a Allianz Arena em Munique. O Bayern venceu por 2-1 o Celtic no jogo da ida na Escócia.
O Olise abriu o placar para o Bayern, o Harry Kane faz o segundo gol, isso logo no começo do segundo tempo. O Maeda desconta para o Celtic. No jogo da volta, quase tivemos uma prorrogação, mas o Alphonso Davies impediu que o jogo fosse para prorrogação, marcando o gol no finalzinho da partida. Um gol meio sem querer, né, que ele chega ali para dar pressão, o zagueiro tenta chutar a bola para frente e com a pressão do Alphonso Davies a bola bate nele e entra. O Celtic saiu na frente do placar. Esse 1 a 0 levava o jogo para prorrogação, mas no final, no apagar das luzes, o Bayern consegue evitar a prorrogação e consegue se classificar para as oitavas de final. O Bayern que escapou de pegar o Real Madrid nessa fase de playoff, imagina se tivesse pegado, hein? Deu sorte. Agora o Celtic talvez aprontasse também contra o City, hein? Não dá pra gente saber, né? O Benfica se classificou e eliminou o Mônaco. No jogo da ida foi 1 a 0 pro Benfica na França, gol dele, Pavlidis, vencendo um dos artilheiros da Champions League. No jogo da volta terminou 3 a 3 em Portugal. E o Benfica se classificou então com 4 a 3 no agregado. Pavlidis marcou de novo de pênalti, Arctoglu marcou e o Coxu fez o gol da classificação do Benfica. Até então o jogo ia para prorrogação, mas com esse gol no final o Benfica se classificou para as oitavas de final. Agora o Benfica vai cair nas oitavas, nas quartas ou na semi, né? Ou chegar na final também não vai ganhar, porque a maldição de Bela Gutmann ainda não acabou. Então é isso, agora vamos aguardar o sorteio das oitavas de final nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. E vamos conhecer então os confrontos das oitavas. Olha, a gente já tem aqui um caminho pré-definido. O PSG, por exemplo, ele vai pegar ou o Liverpool ou o Barcelona, como eu já comentei no início do vídeo. E vai ser um jogo muito difícil para as duas equipes, né? Eu acho que o Barcelona não quer pegar o PSG e o Liverpool também não quer pegar o PSG. O PSG obviamente não queria pegar nenhum dos dois, mas vai ter que pegar um dos dois. Então, essa é a vida do PSG aí nas oitavas de final. De qualquer forma, vai ser um jogaço, PSG e Barcelona, com toda a história que esse confronto já tem. E PSG e Liverpool também será fantástico. O Clube Bruges pega ou o Lille ou o Aston Villa, duas equipes que já estavam classificadas. E o Clube Bruges pode acabar indo longe, hein? O Clube Bruges eliminou o Atalanta, a gente não esperava por isso. Por que ele não pode eliminar o Lille ou o Aston Villa? Pode acontecer também. O Real Madrid vai pegar ou o Atlético de Madrid, o seu rival ali da cidade, ou então o Bayern Leverkusen. O Mbappé falou que prefere o Atlético de Madrid pelo fato de não ter que viajar, né? Vai jogar em Madrid mesmo. E Real Madrid e Atlético também já fizeram grandes jogos, né? Na Champions League, duas finais, e o Real Madrid sempre levando a melhor. O Bayern Leverkusen do Xabi Alonso, que muitos dizem que será o futuro treinador do Real Madrid quando o Ancelotti sair, seria um confronto interessante de se ver também. A gente esperava ver na Supercopa da UEFA, mas o Leverkusen não ganhou, né? A Europa League perdeu para a Atalanta. O PSV vai enfrentar ou o Arsenal ou a Inter de Milão. Será que teremos mais um confronto entre holandês e italiano? Os holandeses levaram muito a melhor nos playoffs. Será que nas oitavas vai se repetir? Ou o PSV vai pegar o Arsenal? Já se enfrentaram na primeira fase. O Feyenoord enfrenta também ou a Inter ou o Arsenal. Ou seja, o confronto holandês-italiano é muito possível. É muito possível. Vai acontecer, né? Vai acontecer, porque um holandês vai pegar o Arsenal e o outro vai pegar a Inter. Agora só resta saber qual vai ser. Se vai ser PSV e Inter ou Feyenoord e Inter. E quem sobrar pega o Arsenal. O Bayern de Munique vai pegar ou o Leverkusen ou o Atlético de Madrid. Mesma situação ali do Real Madrid. Podemos então ter um confronto alemão, Bayern e Real Madrid e Atlético de Madrid. E o Borussia Dortmund pega o Aston Villa ou o Lille. E eu não consigo dizer que o Borussia é favorito contra nenhum dos dois. Contra o Lille, as chances são mais equilibradas, mas ainda assim esse time do Borussia não convence nem um pouco. O Benfica também não convencia na última temporada, chegou até a final, mas agora tá muito pior, cara. Muito pior. Ele foi crescendo naquela Champions, pode ser que ele cresça de novo, não sabemos. Bom, o Benfica vai pegar o Barcelona ou o Liverpool. Então vamos aguardar o sorteio aí nesta sexta-feira. E as oitavas de final já começam aí na semana do Carnaval, jogos de ida. Então esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aí os confrontos que você quer ver nas oitavas. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.